Este programa tem classificação indicativa livre. Popularmente conhecida como dor nas costas, a lombalgia é o segundo motivo que mais leva pacientes para consultórios médicos. Nos países desenvolvidos, a doença é a principal causa de afastamento temporário do trabalho. E você, como anda a saúde da sua coluna? Quais os hábitos que podem desencadear a doença? Como prevenir a lombalgia? Se você já teve esse problema, não saia daí. Se ainda não, também é melhor continuar com a gente. Afinal, no Brasil, 4 em cada 5 pessoas vão ter dores na coluna em algum momento da vida. Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje já está no ar. Para falar sobre como prevenir a lombalgia, nós convidamos a doutora Eliana Teixeira, médica do trabalho, mestre em engenharia mecânica que estudou a lombalgia relacionada ao trabalho e aos maus hábitos do dia a dia. E também Ângela Nancy Tisserand, mestre em ergonomia. Ângela, doutora Eliana, sejam bem-vindas ao Em Tese de hoje. Obrigada. Para a gente começar, doutora, explica para a gente o que é a lombalgia. Para isso, a gente vai contar aqui com a ajuda de uma arte que a nossa produção fez para explicar o que é esse problema. Explica para a gente, doutora. Bem, a lombalgia, ela não é uma doença, é um sintoma, né, que pode se manifestar decorrente de diversas alterações, né, desde uma dor muscular na região onde você está observando, quanto uma hérnia de disco, diversas alterações anatômicas nessa região pode desencadear, né, uma dor lombar. Uhum. Na sua dissertação de mestrado, que inclusive deu origem a esse livro, Lombalgia Relacionada ao Trabalho, você analisou esse sintoma, a lombalgia relacionada ao ambiente de trabalho nas indústrias. O que pode ser constatado, doutora? O estudo da lombalgia relacionada ao trabalho, na minha dissertação de mestrado, que eu realizei no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica aqui da UFPR, e cuja orientadora foi a professora Lúcia Okimoto, a pesquisa de campo tratou-se de analisar 11 tarefas em 6 empresas da região metropolitana de Curitiba, e a associada à avaliação da tarefa, aplicou-se um questionário aos trabalhadores envolvidos nas respectivas tarefas. No total foram 48 trabalhadores, onde se obteve alguns dados sobre essa amostra. E quais foram esses dados? Esses trabalhadores estavam, por exemplo, levantando uma quantidade de peso superior ao que seria indicado para suas condições? Os trabalhadores envolvidos nessas tarefas são trabalhadores que passam a sua jornada inteira levantando carga, né? Então, passam 8 horas por dia levantando carga. Foi avaliado tarefas na indústria de alimentos e metalmecânica. Então, teve desde tarefas de paletização, ou seja, né, o trabalhador passa o dia todo pegando a carga e colocando em pallets que depois vão surgir em supermercados, como caixas de leites e outros produtos, né? E outros que às vezes circulam dentro da própria indústria. O que se observou na amostra é que esses trabalhadores são trabalhadores, em geral, trabalhadores jovens, que permanecem por período curto na função, justamente pela sobrecarga que se observou em relação às atividades, e observou-se também que, em geral, na amostra estudada, a maior parte dos trabalhadores estão levantando mais carga do que o recomendado pela equação do NIOSH, que foi um instrumento que eu utilizei na dissertação para avaliar as tarefas onde eles estão inseridos. Essa situação que a doutora Eliana percebeu no estudo dela, Ângela, também se repete nas outras indústrias que existem aqui no estado? Esses trabalhadores muitas vezes acabam sendo submetidos a uma condição de trabalho inadequada? Isso é meio geral, né? Em todo tipo de indústria, principalmente em áreas de armazenamento, expedição, né, onde tem muita movimentação de carga, isso se observa. Como que a ergonomia, essa segurança no trabalho são vistas pelos empresários, pelos donos de indústrias?
Então, percebe-se que atualmente já existe uma grande consciência, vamos dizer assim, não digo grande consciência, mas já existe uma sensibilização maior da parte dos empresários, das indústrias, né, principalmente, que é o que a gente tem mais contato, a nível assim de preocupação, preocupação com melhorias, até por conta do cenário, né? Esses últimos anos vem crescendo significativamente os casos de absenteísmo por LER, hoje denominadas DORTs, né? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que entre eles a lombalgia. Até no seu livro, doutora Eliana, a senhora comenta que nos países industrializados a lombalgia acaba sendo a segunda maior causa de afastamento temporário, né? Aliás, a principal causa de afastamento temporário do trabalho. Quais são os erros mais comuns que são cometidos na prática, no dia a dia do trabalho, que acabam desencadeando a lombalgia? Em relação até à metodologia utilizada, além do peso da carga, é importante se avaliar a qualidade da pega dessa carga. Se o trabalhador pega a carga em frente, né, à sua frente, não tendo necessidade de fazer deslocamento do tronco, né, porque cada variável da tarefa desfavorável é um fator suplementar de risco além do peso da carga, né? A altura que ele pega essa carga do chão, o próprio peso, a gente verificou, né, que várias indústrias utilizam como padrão um levantamento de carga elevado. Em algumas situações é difícil reduzir a carga, porque se ele está levantando uma peça que tem 40 quilos, a indústria não pode quebrar a peça ao meio, né? Mas nesses casos tem recurso de tecnologia, né? Levantamento mecânico, um auxílio, 2 pessoas pegarem essa carga. Então tem situações de melhoria da tarefa para evitar essa sobrecarga ao trabalhador. Tá certo, a gente já continua com a nossa conversa. Agora a gente vai ver umas imagens produzidas especialmente para o programa de hoje. Não é só quem levanta peso no ambiente de trabalho que está propenso à lombalgia. No escritório, maus hábitos também podem comprometer a coluna. Nós acompanhamos algumas horas de trabalho de uma secretária. Veja só como é o dia a dia dela. O que a gente pode perceber aí por essas imagens, doutora? Eu identificaria algumas situações importantes, né? Algumas relacionadas ao levantamento de carga e outras até nem tanto. A questão aí onde ela está em relação ao pé da funcionária, onde ela posiciona para trás, né? Isso facilita a compressão na vascularização e inervação na região atrás do joelho, que a gente chama de região poplítea, né? Nesse momento onde ela está pegando a carga muito embaixo, né? Muito próximo ao chão, ali me parece até que é papel, é coisa leve. Então a gente sempre aproveita orientar na indústria que as cargas menos pesadas, né, mais leves, estejam realmente mais abaixo, e nesse caso que ela se está colocando muito elevado, sempre cargas também menos pesadas, né, com menor peso, na região mais baixa e mais alta, e as cargas mais pesadas na região em torno de 75 centímetros, 1 metro, que é o mais adequado. A senhora comentou que as indústrias, as empresas já têm se preocupado um pouco mais com essa questão da segurança no trabalho, da ergonomia. Mas muitas ainda usam o argumento de que é caro investir nesse tipo de prevenção. Não seria mais caro ainda ter que resolver o problema depois que, por exemplo, o funcionário tem que se afastar do trabalho em decorrência disso? Com certeza, com certeza. Só que essa conscientização, ela vai acontecendo a partir do momento que o empresário senta no bolso, né? Então, eu sempre digo que quando ele começa a perceber que a sua empresa está gerando pessoas lesionadas, afastando, grande absenteísmo, e começa a sentir que isso pode se desdobrar em processos trabalhistas, em solicitações de indenização, a própria imagem da empresa dele começa a ficar denegrida perante a sociedade, o produto às vezes é atingido nisso com lucros cessantes, então o impacto é muito grande a nível financeiro.
E daí sim, né, começam a ter a conscientização de que realmente a despesa com melhorias nas condições de trabalho não é uma despesa, é um investimento. Pelo que você pode perceber no seu trabalho, doutora, os funcionários têm consciência disso também ou não? Sim, muitos deles têm. Eu tive a experiência de algumas verbalizações por parte de alguns, que um deles falou assim, no início eu sentia dor, mas aí eu entrei na academia e aí melhorou. A partir daí eu comecei a não ter mais problemas. E até uma empresa onde existia bastante auxílio mecânico já, eles utilizavam talha. Apesar da tarefa bastante desfavorável, que esse trabalhador trabalhava levantando 40 quilos, então só o peso já é desfavorável, mas foi uma empresa que teve muito interesse no trabalho, inclusive houve um feedback para a empresa no final, onde o presidente da empresa participou e exigiu que todos os engenheiros e projetistas tivessem acesso a essa informação para verificar as melhorias que poderiam realizar. Ângela, rapidamente, o que é que precisa ser feito para mudar a cultura das empresas que ainda não acham necessário investir nisso? Eu acho assim, nós podemos ter ações pontuais e ações... Eu sempre falo que a ergonomia ela é um processo dentro da empresa. Ela tem começo e ela não tem fim, né? Então, nós temos que aproveitar muitas oportunidades de trazer realmente modificações que tenham um impacto grande nessa redução de custos, de prejuízo para a empresa. Daí ela realmente consegue perceber que precisa. E a cultura é tudo. A cultura não se muda de um dia para o outro, né? Então ela tem que ser aproveitada em muitas situações, tem que estar se falando, treinando as pessoas ali. O vídeo que você passou eu achei perfeito, porque eu digo, o que falta ali? Não adianta dar o melhor posto de trabalho também se você não coloca o treinamento para aquela pessoa saber como que eu vou regular, em que altura que eu vou regular a minha cadeira, como é que vai ficar o meu monitor, em que altura que é ideal. Então o trabalhador ele tem que ser o foco também o que nós chamamos de ergonomia de conscientização, que ele tem que ser ouvido, ele tem que ser observado para a gente entender muito bem a tarefa, né? E também tem que ser treinado, orientado. Tá certo. Ângela, muito obrigada pela sua participação na Em Tese de hoje. Imagina, eu que agradeço. E agora a gente vai ver os destaques da agenda da Universidade Federal do Paraná. Acompanhe. Chega às bancas o livro Ilustração Botânica, Princípios e Métodos, de Diana Carneiro. O exemplar repassa de forma simples e direta conceitos elementares do desenho e da pintura, até conceitos específicos do ilustrador botânico. O livro custa R$ 70 e pode ser comprado no site da editora da UFPR, editora.ufpr.br. Atenção vestibulandos! De 14 a 16 de setembro acontece a 10ª edição da UFPR, Cursos e Profissões, uma feira de ideias para o seu futuro. O evento permite que os estudantes conheçam de perto os cursos e a infraestrutura da instituição. A programação completa você encontra no site feiradecursos.ufpr.br. O tema de hoje aqui no Em Tese é a lombalgia, mas o sintoma não aparece apenas naquelas pessoas que trabalham com carga, levantam peso. No próximo bloco você vai ver quais os maus hábitos do dia a dia que podem prejudicar a coluna e dicas de como prevenir a lombalgia. O Em Tese volta já já. O Em Tese está de volta e hoje o nosso assunto é lombalgia, mais popularmente conhecida como dor nas costas. E quem se junta a nós nessa conversa é a fisioterapeuta e ergonomista Arlete Motter. Arlete, seja bem-vinda ao Em Tese de hoje. Arlete, quando que a pessoa deve procurar ajuda médica? Quando essa dor nas costas é motivo de preocupação mesmo? Então, depende muito da persistência dos sintomas. Então, se essa dor persistir por um certo tempo e ela tiver uma intensidade, que é uma intensidade moderada a forte, ela deve procurar um acompanhamento médico para investigar a causa. Como foi dito já antes pela doutora Eliana, a lombalgia é um sintoma, mas a causa tem que ser investigada.
Agora, se for uma dor que passa rapidamente, somente com repouso, às vezes com o uso de alguma compressa quente, aí não há necessidade da procura do acompanhamento médico. Tá certo, olha, e quem sabe muito bem o que é lombalgia é o Pedro. Há algum tempo ele começou a sentir fortes dores nas costas. Foi ao médico e descobriu que tinha lombalgia, veja. Tudo começou quando Pedro passou a sentir fortes dores na região do quadril. Depois de alguns exames, ele descobriu o motivo do mal-estar, a lombalgia. O caso era tão grave que aos poucos ficou difícil fazer as simples tarefas do dia a dia. Começou com uma dorzinha normal e daí a pouco foi pegando uma intensidade terrível e a dor não imagina quanto é sofrida. Pô, parece que você recebe uma facada na nádega, na coxa quando anda, não tem posição para você ficar, nada. A lombalgia afeta cerca de 70% da população. A grande causa da doença é a falta de orientação em relação à postura, no dia a dia ou para fazer exercícios. As principais causas são desde pequenos traumas, deformidade postural, até as mais complicadas, como patologias associadas a patologias degenerativas, como artrose e osteoporose. O tratamento é personalizado e depende das causas da doença. Se o nível de dor for muito elevado, o paciente começa com a eletroterapia, que tem efeito analgésico e uso de anti-inflamatórios. Depois de algum tempo, passa para sessões de fisioterapia. Sobre o tratamento fisioterápico, nós normalmente iniciamos com eletroterapia, dependendo do ápice dessa dor. A dor é pontuada em graduação. Então, dependendo, nós começamos só com eletroterapia, porque é uma analgesia que nós podemos produzir e anti-inflamatório. E após, nós iniciamos a parte de exercícios. Com os cuidados adequados, as dores podem passar completamente. Depois de começar o tratamento e fazer acupuntura, a saúde de Pedro melhorou bastante. Descartou a necessidade de fazer cirurgia e já se sente muito melhor. As dores terminaram, então foi 100% eficaz. A gente viu aí algumas causas, né, da lombalgia, no caso do Pedro da reportagem, uma má postura. O que mais que pode provocar a lombalgia? Na realidade, a lombalgia, ela, inclusive eu abordo no trabalho, no livro, né, na dissertação, ela, em geral, é ocasionada por microtraumas nessa região, na região lombar, e conforme nós verificamos no início do programa, né, o desenho, nessa região da coluna você tem as vértebras, entre cada vértebra tem um disco que protege cada feixe nervoso que está saindo da coluna entre uma vértebra e outra. Uhum. À medida que a musculatura aproxima uma vértebra da outra, comprime esse nervinho que é o que vai dar o sintoma de dor ao paciente, ao indivíduo, ao trabalhador. Essa compressão nervosa pode decorrer de uma simples contratura muscular, né, até uma hérnia de disco, quer dizer, esse disco que existe entre uma vértebra e outra pode sair do lugar e comprimir o nervo, dando essa clínica de dor. No caso desse senhor, talvez ele tivesse uma hérnia de disco, que nem sempre o tratamento seria cirúrgico. A gente chama de tratamento conservador, onde evita-se que o paciente faça esforço sobre essa região, o uso de anti-inflamatório, a fisioterapeuta entra aí, para que se possa tratar esse caso sem necessidade de cirurgia, né? A reeducação postural e outras questões. A gente pode dizer que existem tipos diferentes de lombalgia? Então, quando a dor é bastante intensa, que a dor, como foi falado no vídeo, gradua-se numa escala de dor, então uma dor 8, 9, 10 é uma dor considerada intensa. A dor bem aguda é aquela dor que é classificada como intensa e ela é de um início repentino, geralmente ela dura um curto prazo, porque aí procura-se algum recurso para amenizá-la. Existe uma dor que é considerada uma dor crônica, que é aquela que tem uma graduação menor, mas que ela vem se alongando durante um certo tempo.
Então, eu até gostaria de complementar a sua pergunta anterior, que entre as causas na nossa clínica da fisioterapia, nós observamos associação entre sedentarismo, às vezes sobrepeso e hábitos de vida diária incorretos, vícios posturais. Isso, e falando desses hábitos de vida incorretos, agora a gente vai ver um vídeo que mostra que simples situações podem desencadear a doença. Nós acompanhamos uma pequena parte da rotina de um jovem que mora sozinho. Ele chega do supermercado e vai guardar as compras. O que será que existe de errado nessas imagens? Vamos ver. Alete, aí a gente vê várias situações que podem comprometer a coluna, né? Isso. A gente pode observar, inicialmente, a colocação das caixas de leite com uma altura mais elevada, que tem uma certa carga, né, mas que o local não é o melhor, porque como ele não tem um apoio, uma banqueta, alguma coisa para subir, ele fica na ponta dos pés. Então, ao ficar na ponta dos pés, ele contrai excessivamente a musculatura que é paravertebral, que é aquela que passa ao lado da coluna vertebral. Tensiona essa musculatura e pode ser uma causa de dor a médio e longo prazo. Também, ao pegar uma carga do chão, ao invés de flexionar membros inferiores, as pernas, para fazer o esforço com pernas, ele acabou fazendo o esforço com coluna. E depois ali cortando um alimento que também ele se inclina excessivamente, né, tenta se aproximar daquela tarefa que ele está realizando. Quando, na verdade, se a pessoa tem uma boa consciência corporal, ela vai adotar uma postura melhor, logicamente associado também ao mobiliário mais adequado. Doutora, o que poderia ser diferente nessa cozinha para favorecer tudo isso? Até dando continuidade ao que a professora Arlete comentou, nessa imagem que estamos verificando aí, né, sempre projetar o mobiliário de forma que ele pudesse estar realizando essa atividade de forma ereta, né? Então, se o balcão fosse mais elevado, propiciaria uma postura mais adequada no momento da realização dessa atividade. Então, quando você vai projetar sua cozinha, projetar sua área de serviço, é importante atentar para esses detalhes, né, onde o projeto do mobiliário já seja adequado para que você possa disponibilizar os materiais mais pesados na altura entre 75 centímetros a 1 metro, que a postura mais adequada você consegue fazer isso sem inclinação do tronco. E atividades que você faz eventualmente ou que a carga é baixa, você pode então utilizar mais embaixo ou um pouquinho mais acima. Como é que a gente deve agir no nosso dia a dia para prevenir a doença? Que movimentos, que atitudes que a gente acaba tendo frequentemente que comprometem a coluna? Então, existem orientações do dia a dia que nós procuramos passar aos nossos pacientes e também aqueles que não têm sintomas como uma forma de prevenção. Uma delas inclui, por exemplo, como deitar-se, né? Como utilizar o colchão da melhor forma e se posicionar melhor para dormir. Então, a recomendação é de que a pessoa deite de lado, use um colchão firme e, de preferência, coloque um travesseiro entre os joelhos, para que preserve as curvaturas normais da coluna vertebral. Existem pessoas que têm o hábito, por exemplo, de dormir de bruços. Então, essa pessoa que tem esse hábito de dormir de bruços, a gente recomenda que utilize um travesseiro pequeno embaixo da barriga para que também mantenha a posição adequada de coluna, principalmente a nível lombar. No dia a dia, por exemplo, carregando sacolas, procurar dividir a carga entre os dois membros superiores, os dois braços, ou então até mulheres com
bolsas que as mulheres normalmente carregam. Essas bolsas peso, enormes, pesadas. Procurar, então, ora num ombro, ora no outro e avaliar o que realmente interessa levar nessa bolsa. Porque se for fazer uma seleção, às vezes a gente conclui que tem objetos que podem ser dispensáveis. E assim a gente procura orientar em diversas situações do dia a dia. Aquela situação em que a gente viu no vídeo de pegar objetos do chão, mesmo que não tenha peso algum, que não tenha carga, procurar sempre dobrar joelhos, né? Flexionar joelhos para que o esforço seja feito com pernas e não com a coluna vertebral para evitar, então, esses sintomas aí. Tá certo. A gente faz também mais uma pausa agora na nossa conversa para ver o que está sendo pesquisado de interessante, de curioso pelo mundo. É o nosso giro de pesquisas. Acompanhe. Mentir faz mal para a saúde, não apenas mental, mas física. É isso que indica um estudo feito por cientistas da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Segundo os pesquisadores, o hábito de mentir pode estar ligado a casos de dores de cabeça e de garganta. Cientistas peruanos descobriram que a mordida de morcegos vampiros, comuns na Amazônia peruana, pode combater a raiva. Os pesquisadores perceberam que os humanos que tinham sido mordidos por esses animais se tornaram imunes à doença. A calvície masculina pode estar com os dias contados. Um médico americano estuda maneiras de estimular o amadurecimento de células-tronco, responsáveis por desenvolver o couro cabeludo. Caso os pesquisadores consigam isso, é possível que os fios voltem a crescer naturalmente. Doutora Eliana, agora para a gente encerrar nossa conversa, de que maneira que esse estudo feito pode ajudar a diminuir a lombalgia no ambiente de trabalho? É importante, né, e foi recomendação até no final da pesquisa, que as empresas adotem essa metodologia utilizada para avaliar essas tarefas, de forma a poder adequar melhor essas tarefas às condições fisiológicas do trabalhador, identificando qual o fator desfavorável na tarefa, melhorando a condição dela, evitando, então, prevenindo a lombalgia. Tá certo. Doutora Eliana, professora Arlete, muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Nós que agradecemos. O Em Tese de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Entre em contato com a gente. Dúvidas e sugestões, mande seu e-mail para emtese@ufpr.br. Uma ótima semana para você. Até quarta-feira da semana que vem. Tchau.